reiniciando a gravação da aula, né? A questão básica é a seguinte, né? Toda essa expressão externa da minha personalidade é também protegida como um direito da minha imagem, tá beleza? O que coloca mais uma dificuldade, então, com relação a essa irrenunciabilidade, a essa intransmissibilidade, porque algumas pessoas, então, dizem que foi relativizado, professor, essa possibilidade da transmissão dos direitos da personalidade, uma vez que eu posso ceder à exploração comercial de minha obra, por exemplo. Posso ceder à exploração comercial de minha imagem. Na minha opinião, eu não vejo assim. Eu não acho que tenha sido relativizado, porque a intransmissibilidade continua presente, uma vez que não é porque você permita o uso da sua imagem que esse uso é possível para todas as coisas da maneira como o outro quer, não é? E o exemplo que mais me chama a atenção foi essa questão aí do projeto arquitetônico. Eu vou lá, contrato um arquiteto para fazer um projeto de uma casa para mim. Aí eu preciso da autorização dele se eu quiser qualquer modificação naquele projeto, ainda que o projeto seja para minha casa. Por quê? Porque ele tem o direito intelectual sobre aquela obra, faz parte de seus direitos de imagem. O Ronaldo, fala aí, querido. Alguma dúvida? Você levantou a mão aí. Ou foi um acidente só? Sim, eu queria retroceder um pouquinho naquela parte que você falou sobre o morto. Às vezes a gente vê muitas, por exemplo, a pessoa faz a autorização para doação de órgãos, só que depois da pessoa morta, é questionado com a família se pode ou não fazer a doação de órgãos, se a família autoriza ou não. Como é que funciona essa relação? Porque antes já havia sido autorizado pela pessoa, e a pessoa morta, a autorização não vai. Legal, Ronaldo. Olha só como uma coisa é impressionante, né? Você tem, então, né, a indisponibilidade do direito ao corpo, né? Portanto, e o direito à sua integridade física. Isso significa que você tem direito ao corpo vivo e direito ao corpo morto, né? O seu direito ao corpo vivo tem algumas restrições. Pela lei de transplantes aí tem algumas restrições, né? E o seu direito ao corpo morto, né? Ou melhor, pode sofrer algumas restrições, né? E coloca, né? Como é que eu posso fazer as doações de órgãos e tecidos, né? Quer seja eu vivo ou morto, tá beleza? Então, para você ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona, né? No Brasil é proibida, por exemplo, a comercialização de órgãos e tecidos, né? Enquanto em outros países aí você tem bancos de óvulos, bancos de esperma, né? Que as pessoas sobrevivem vendendo esperma, vendendo óvulos, né? Aqui no Brasil você só pode doar órgãos e tecidos, por exemplo. Né? Esse ato de disponibilização, né, só pode ser feito para fins científicos ou altruísticos. Então, quer seja meu corpo vivo, quer seja meu corpo morto, eu só posso me disponibilizar dele, né, para fins altruísticos, então finalidade de transplante, né, e para fins científicos, então para permitir algum tipo de estudo. Né? Então eu posso até doar o meu cadáver para alguma instituição científica para permitir que eles façam lá, né? Já houve quem tenha permitido a pesagem do cérebro, já houve quem tenha permitido várias coisas com o seu corpo morto, tá beleza? Mas exige-se esse ato de disponibilidade. Daí, meu querido, não sei se você se lembra, quando a gente teve, em primeiro lugar, a lei de transplantes no Brasil, você tinha uma dificuldade enorme para fazer transplantes aqui no nosso país, né? Era muito difícil mesmo. E então, a primeira sinalização foi de que quem não declarasse que não era doador de órgãos e tecidos era. Né? E isso realmente gera né, uma radicalização da coisa, porque aí, né, você pode ter uma declaração, por um incidente só você não ter feito uma declaração, né? Mas se você não declarasse nos seus documentos de identidade que você não era doador, então os seus restos mortais poderiam ser doados, né? E aí surge uma série de discussões que são políticas, que não são jurídicas, né?
Ou seja, quando você supera essa questão da possibilidade de disponibilidade para isso, para fins altruísticos e científicos, do ponto de vista jurídico, então pode disponibilizar nesse sentido, fins científicos ou altruísticos. Aí vem qual é a solução melhor politicamente, né? E aí a legislação tem sido alterada aí de acordo com as conveniências de cada época histórica, porque, em primeiro lugar, você, né, se não declarasse que não era, você era, depois exigiu-se a declaração positiva de que você era, depois isso que começou a criar problema para as famílias, frente à situação que a gente vive no nosso país, que é um estado de desconfiança das autoridades, né? Porque no transplante de órgãos você não pode ter a morte, né, física, então você tinha que ter um atestado da morte cerebral, e daí os familiares começaram a desconfiar de que se haveria essa forçação de barra pela morte, né, para testar a morte cerebral, que não era morte física ainda, para que pudessem ser extraídos órgãos viáveis, né? E aí você fica nessa sem graceira aí, né? Existem até questões religiosas envolvidas, né, no transplante de órgãos e na disponibilidade de órgãos, né? Para você ter uma ideia, né, Ronaldo, como na religião cristã existe a questão da ressurreição do corpo, né? O cristão acredita que né, ou melhor, alguns cristãos, né, acreditam na ressurreição do corpo. Há denominações que dizem que você não poderia disponibilizar o seu corpo, né, que você não poderia ser cremado, né? E então são questões, Ronaldo, que serão sempre superadas na legislação marginal ao Código Civil, tá beleza? O que o nosso código faz é criar a possibilidade de disponibilização para fins científicos ou altruísticos. O que há, tanto do corpo vivo quanto do corpo morto, o que há no nosso país é uma vedação ao comércio de órgãos e tecidos, e eu acho que é até uma coisa razoável diante da nossa cultura, não é? E o que há entre nós é que, em face dessa vedação ao comércio, há uma desconfiança também, né, do brasileiro. Ou seja, se eu vou doar um rim para uma irmã, eu posso doar, né? Mas se eu for doar um rim para um desconhecido, é necessário que exista um procedimento aí, né, todo especial, para garantir que eu não estou fazendo a venda deles, entendeu? É uma barbaridade. Mas, enfim, o que foi um grande avanço para a saúde pública gerou também vários gastos para a saúde pública, né? Um transplante de órgãos sai caro, né? E, portanto, nem é de conveniência política que você desburocratize os desenlaces todos. Então, eu acho também que há essa desculpa na garantia, né, do direito do familiar e tal, para impor também restrições a essas doações de órgãos e tecidos. Tá beleza? Agora, o que eu posso dizer para vocês, para você? Eu posso dizer que a gente pode doar órgãos em vida, eu posso doar órgãos duplos, que não me cause deformidade, né? Então, eu posso doar, por exemplo, um rim, tá beleza? Porque eu continuo tendo outro. Né? Mas, evidentemente, eu não poderia doar um coração. Tem até um filme americano com Denzel Washington, esqueço o nome, que é muito interessante isso, né? O camarada queria doar o coração para salvar o seu filho, e aí ele invade um hospital. É uma história até baseada na realidade. Eu posso doar órgãos duplos, por exemplo, o rim, mas não pode me causar deformidade. Então, quando eu comecei a estudar isso, por exemplo, você não podia doar, era ponto pacífico, você não podia doar uma córnea, né? Embora você tivesse 2 olhos, né? Que você não poderia doar um porque você ficaria com deformidade, né? Posto que as próteses intraoculares lá, né? Eu tinha um amigo que chamava olho de vidro na minha infância, né? Se você tiver uma perfuração no seu vidro, a prótese não ficava perfeita, né? Os olhos não acompanhavam, tal. Hoje em dia, com o avanço das próteses, eu posso admitir que alguém consiga uma autorização para doar, né? Um dos globos oculares ou uma córnea, eu não sei como é que funciona a doação tecnicamente. Tá beleza? Mas esse ato de disponibilidade é possível, agora sempre será submetido às restrições da lei, tá beleza? Mas eu não posso tratar esse direito, essas características, como, por exemplo, a indisponibilidade, como uma característica absoluta, né? Seria um absurdo. Porque aí eu continuaria dizendo, por exemplo, que o transexual não poderia se transgenitalizar,
porque isso seria um ato de disponibilidade. Mas eu estou aqui confrontando a integridade física com a integridade psíquica, e a integridade psíquica com a chamada dignidade humana, né? Porque não se trata de eu achar certo ou errado o camarada se transgenitalizar, não se trata disso, se trata de que o corpo é dele, né, velho? E ele não se vê dignamente, né, se ele não se transgenitaliza, né? Ele não se identifica com ele próprio. Então não é o meu valor, não é a minha possibilidade. A testemunha de Jeová lá, né? Desculpa citar o nome, mas é que fica de subterfúgio em sala de aula, né? Mas a testemunha de Jeová, que não aceita se submeter a tratamentos médicos invasivos, né? Por exemplo, transfusão de sangue e tal. Quando eu estudei isso, né? Pela primeira vez, né? Nas primeiras vezes que eu me aprofundei nisso, em discussões teóricas sobre isso, ninguém duvidava, não, mas o juiz tem que mandar fazer o procedimento, porque é o direito à vida, sem vida não tem mais nada. Então, se a pessoa se nega, o médico deve fazer, né? E se o juiz for consultado, ele deve fazer. Eu me lembro que eu tinha uma colega de pós-graduação, um mestrado, que era juíza no Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul sempre foi um tribunal super avançado. Eles implantaram um judiciário sob consulta, né? Assim, com muito mais eficiência, até pelo telefone o juiz podia apontar o caminho. E essa minha colega, né, trouxe essa discussão de que, consultada sobre isso por uma equipe médica, ela mandou realizar o procedimento, né? Sumariamente, né? Mandou realizar o procedimento e salvou a vida do indivíduo. O indivíduo sobreviveu e tal, e ficou vivo. Semanas depois, ele veio com a família ao gabinete dela. E ela achou, então, que por bem recebê-los. Foi enxovalhada por eles, né? De que ela tinha submetido-os a uma indignidade, que era um absurdo, que ela tinha se interposto à vontade de Deus e que a realização se daria diretamente por Deus, do milagre, se fosse o caso e tal. E ela não compreendia isso na época, como nenhum de nós compreenderíamos à época, né? Mas já há alguns anos vem existindo decisões que, em nome da dignidade humana, autorizam preventivamente esses indivíduos. Então, tem decisões prévias, né, de que se esses indivíduos estiverem conscientes e sofrerem qualquer incidente, que eles não podem ser submetidos a determinados tratamentos, e os quais as decisões especificam. Então, esses indivíduos ficam como que um mandado judicial preventivo em suas mãos. E aí você vai dizer assim, pô, mas não é disponibilidade, velho? Né? Eu não sei se é disponibilidade, porque ele não está mandando ninguém matar, né? Ele está mandando alguém se abster, né? Mas são temas candentes e temas que a gente vai ter que enfrentar por outros motivos sempre, você entendeu? Essa é a questão. Se há uma afronta à indisponibilidade, eu não sei. Tá beleza? Muito bem. Ora, daí, né, vamos seguir lá adiante para ver se a gente consegue acabar com... Não vamos conseguir acabar com esse troço hoje, infelizmente. Artigo 14, né? O parágrafo único do artigo 13 diz que o ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. É a legislação sobre transplante, né? Qualquer um de vocês pode estudar. É uma lei, né, que foi submetida a essas várias modificações aí. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então, eu posso doar o meu corpo para uma instituição científica, para uma faculdade de medicina, ou para que seja feita uma pesquisa, né? Ou posso doar partes dele, ou ele todo, para transplantes e tal, finalidade altruística. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, naturalmente, né? Nem precisava ter esse parágrafo único aqui, né? Que se eu dei o meu consentimento, eu posso revogar o meu consentimento. Na verdade, isso é uma regra de qualquer ato jurídico, tá beleza? Se você consentiu, né? Assim como uma lei nova revoga a lei antiga na mesma hierarquia,
a disposição de vontade nova revoga a disposição de vontade antiga. Então, se você fez um testamento e faz um novo testamento, vale o novo. Se a sua vontade não está viciada no novo, vale o novo. Se você consentiu com transplante de órgãos e depois desconsente, vale o seu consentimento de que não, né? Muito bem. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Muito bem. Isso não tem nada a ver com o caso da testemunha de Jeová, que a gente já disse, né? É o contrário. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, eu não posso obrigar o indivíduo a se submeter caso haja risco de vida. Tá beleza? Não é assim. Que alguém, a lei não está dizendo que alguém pode negar-se a submeter, tá beleza? É assim. Eu tenho um tratamento, é complicado, né? Mas, perdão, eu acho que eu fiz mais confusão do que elucidei. Eu tenho a possibilidade de uma cirurgia aqui que pode salvar a sua vida. É isso, tá beleza? Só que essa cirurgia imputa em riscos. Tá? A cirurgia traz riscos de vida para você. Muito bem, eu dependo do seu consentimento, né? Esclarecido, chama-se consentimento esclarecido, para poder realizar o procedimento. É isso, tá beleza? Mas é porque ele põe em risco a sua vida. O caso da testemunha de Jeová é assim: ele está para morrer e depende de uma intervenção para salvar a vida, independente da intervenção pôr em risco a vida do cara ou não. Por exemplo, uma transfusão de sangue. Não é que o risco de vida não vem da transfusão de sangue, não vem dele receber sangue. O risco de vida vem da falta de sangue, da situação que ele está. Tá beleza? Muito bem. Aqui a gente vai deixar para a próxima aula, porque não vai dar tempo mesmo, né? Está aqui o artigo 16 e o 17. Né? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o sobrenome, o prenome e o sobrenome. Tá? Então, nome é direito da personalidade, faz parte desse meu direito de imagem, e a gente discute ele na próxima aula com a individualização da pessoa natural. Nome, estado e domicílio, tá beleza? Para a gente não ter que se alongar mais ainda hoje. Muito bem, mas é direito da personalidade o nome, portanto. Depois vem o 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Tá beleza? Esse negócio de você xingar a pessoa, né? De você usar o nome da pessoa numa situação de exposição pública para ela. Tem que se tomar muito cuidado. Já aconteceu comigo, de aluno meu vir falar mal de mim em Facebook, velho. Já aconteceu. Foi uma vez que aconteceu. Né? Eu falei, puta que eu pariu, cara. Eu falei, olha, eu como seu professor, né, você já tendo estudado direito da personalidade, eu não posso nem me defender, né? Mas você tome cuidado quando você falar de outras pessoas, velho, né? Porque é uma situação assim de muita. Primeiro que é humanamente desrespeitoso, né? E depois porque é juridicamente inaceitável. Né? Ou seja, perceba o nível do desequilíbrio. Porque o camarada se sentiu prejudicado em uma nota, porque o camarada né, eventualmente ficou reprovado e tal, né? Ele, por um erro, né? Que não houve, né? Pode ter sido um erro, suponha que tenha havido um erro, mas foi um erro, foi involuntário. Né? Aí o camarada resolve fazer uma lesão muito maior, não é? Intencionalmente, uma lesão a um direito da personalidade, à imagem, à honorabilidade da pessoa, intencionalmente. É um desequilíbrio completo, né? Não se faz. Depois vem, sem autorização, o 18. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Naturalmente, né? Depois o 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Por exemplo, o meu pseudônimo é Aroeira do Pantanal. Quando eu tenho que escrever uma poesia, eu assino Aroeira do Pantanal. Fernando Pessoa, na verdade, era pseudônimo de Álvaro de Campos. Na verdade, você até é mais conhecido Fernando Pessoa. Né? Poema em Linha Reta. Leia Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Né? Ou melhor, do Álvaro de Campos. Você vai ficar apaixonado se você ler Poema em Linha Reta. Vai lembrar de mim. Ora, o que
o pseudônimo adotado para esse tipo de atividade ilícita goza da mesma proteção que se dá ao nome, é tudo igual, né? Também é direito de imagem da pessoa, né? Para atividades lícitas, naturalmente, né? E aí vem, né? E, portanto, esses artigos 16 ao 19, a gente vai voltar a eles na próxima aula. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então, pronto. Caso se destine a fins comerciais, nem se discute. Eu pego uma foto da Luma de Oliveira e faço uma publicação comercial com ela, né? Como essas pequenas empresas frequentemente fazem, eles contratam um cara para fazer o flyer dela, contratam um cara para fazer qualquer coisa para ela. Ah, não, faz aí o meu logotipo. Aí o cara pega uma imagem, né, de uma pessoa e usa comercialmente essa imagem. Porra, existem direitos de imagem sobre isso. Não é porque ela está publicada que você pode fazer o que quiser com ela. Se você usou comercialmente, já era. Agora, se você expõe a honorabilidade da pessoa, aí que acabou, né, velho? Entendeu? Se você, mesmo que não seja comercial, para uso comercial, se você expõe a honorabilidade da pessoa, você tem que responder por isso também. Então, o caso clássico é dessa Luma de Oliveira, que ela tinha uma foto dela no Carnaval Carioca, pública, né? Internet e tudo mais, aí pegaram essa foto dela e fizeram uma associação em uma matéria que tratava sobre a prostituição no Brasil. Ora, o uso da imagem da Luma de Oliveira fere a honorabilidade dela, e esse uso não está autorizado, não importa se ela vendeu essa imagem, não importa se ela permitiu a publicação dessa imagem, isso fere a honorabilidade da pessoa. Agora, você imagina, né, você que é jovem, né, imagine, né, no meu tempo, eu conversava pelo telefone com a minha namorada e a gente fazia umas brincadeiras pelo telefone, porque não tinha outro meio. Não estou condenando ninguém, não estou dizendo que é certo, que é errado, nem nada disso. Mas hoje em dia as pessoas, né, têm câmera em tudo quanto é celular, mandam um nude. Muito bem. Meu amigo, né? O senhor, a senhora recebeu um nude, parabéns, isso é um ato de deferência com você, né? Um ato de confiança estrita, você não tem o direito de mostrar isso para ninguém, muito menos de repassar isso para alguém, porque a imagem continua sendo dessa pessoa, porque lembra, porque o direito da personalidade é inalienável, é intransmissível, é irrenunciável, beleza? Então, se ele cedeu para você, para um fim qualquer, libidinoso, e cedeu privadamente para você, é só para você, velho. No Brasil, a gente teve casos de uma dançarina do Tchan, a Sheila Carvalho, né, que fez uma brincadeira pela internet, na época era MSN, com um conhecido dela, um rapaz que ela conheceu pela internet, ele divulgou essas imagens, tomou na cabeça. Né? E outros vários casos em que você tem que tomar na cabeça. Hoje, você até criminalizou esse tipo de conduta. Algumas condutas desse tipo, e tem que ser criminalizado, porque é direito da personalidade. Vem o parágrafo único e diz assim: em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. O que é de interessante nesse parágrafo único do artigo 20, que trata especificamente do direito de imagem, é que ele difere do parágrafo único do artigo 12, que trata dos direitos de personalidade em geral. Veja só. Em se tratando de morto, no artigo 12, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, ou seja, avô, avó, né? Filho, neto, ou colateral até o 4º grau, até primo, né? No colateral. Aqui no artigo 20 diz, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Quer dizer, exclui os colaterais. Tá beleza? Então, perguntem para o professor Júlio por áudio qual prevalece nesse conflito de normas, isso chama-se conflito de normas, né? São normas antinômicas. Veja só,
segundo o artigo 12, eu, né, sendo sobrinho de tio Abílio, né, poderia ir lá e praticar um ato de proteção ao direito da personalidade de tio Abílio, já morto, contra qualquer um que falasse mal dele. Tá beleza? Pelo artigo 12. Pelo artigo 20, eu já não teria mais essa legitimidade porque eu seria o seu sobrinho. Então, são normas antinômicas, normas entre si contraditórias. Veja, critério da lei nova não vale, porque os dois são contemporâneos, né? Critério da lei superior não vale, porque as duas têm a mesma hierarquia, estão no mesmo código, né? Critério da lei especial talvez valha, não é? Mas aí, se tratando de direito e garantia fundamental, é um desafio que eu deixo para vocês conversarem com o professor Júlio Agazawara. Depois me dê resposta sobre isso e a gente volta a conversar. E o artigo 21 vai dizer que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, é outro lado do seu direito à honra, né? A sua incolumidade moral. A sua incolumidade moral e a sua incolumidade psíquica tem uma proteção externa e tem uma proteção interna também, que está aí consubstanciada no direito à intimidade do artigo 21. Tá beleza? Muito bem. Eu tenho aqui o aviso, a gente tem mais em torno de 10 minutos para a gente tratar, eu vou encerrar, porque acho que já, na verdade, o objetivo não é que você conheça a regulamentação dos direitos da personalidade, é que você entenda integralmente os direitos da personalidade. A gente tem algumas dúvidas sobre isso ou não, queridos? Não? O Ronaldo, então, positivo, acho que é que entendeu tudo, né? Se está todo mundo satisfeito, então, para mim, está bom também. Eu vou deixar os vídeos aqui agora para vocês, né? E sexta-feira a gente fala de nome, estado e domicílio. Mas estado e domicílio não vai dar tempo, a gente vai falar basicamente só sobre nome na sexta-feira. Beleza? Se não tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Juízo. Bons estudos. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Valeu, Alice. Obrigado. Até mais. Luquinhas e Maria Eduarda, mais alguma coisa aí? Então vou encerrar, tá? Ô, professor. Fala, querido. Você tem algum livro assim para indicar? Eu estou estudando pelo Direito Civil de Carlos Roberto Gonçalves. E eu tenho da Maria Helena Diniz também. Mas eu vejo você falando muito no Miguel Reale. Ah, cara, mas é que o Miguel Reale nem escreve em Direito Civil, Luquinhas. Ele escreve em Introdução ao Estudo do Direito, mas ele é fabuloso, entendeu? Uhum. Então, assim, ler o Miguel Reale é fantástico. Agora, para você estudar especificamente Direito Civil, o Carlos Roberto Gonçalves é maravilhoso e a Maria Helena também é fantástica, fora de série. Você está muito bem de autores. Então tá bom. Tá bom? Só isso mesmo. Valeu, bonitão. Fica com Deus. Um Valeu. beijo. Eu vou pôr lá o acórdão para vocês, tá? Tá bom, tá bom. Valeu, até mais.